Fala rapaziada, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal Humanizando Conceitos, um canal para nós dialogarmos, para nós buscarmos mais conhecimento e estimularmos aí as pessoas a buscarem mais conhecimento através de leitura e de pesquisa. E o vídeo de hoje, galera, é resultado de sugestão dos nossos alunos. E nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante. Queremos tratar com vocês sobre senso comum e pesquisa histórica. Sabemos que no mundo atual, um mundo em que as informações elas chegam até nós praticamente de forma instantânea, a gente lidar também com um trabalho de pesquisa que nós desenvolvemos, mas a gente tem que dialogar com questões do senso comum. E nesse trabalho que nós fazemos a cada dia, tanto na produção de conhecimento, tanto dando aula, tanto fazendo uma pesquisa específica, a gente precisa entender, né, o que está presente no senso comum, o que as pessoas pensam sobre determinados temas e determinados assuntos. Mas também é importante a gente compreender os limites e o alcance de cada uma dessas áreas, tanto da pesquisa histórica quanto do senso comum. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, que nós vamos falar sobre esse assunto depois da nossa vinheta. Esse tema, pessoal, ele vai ficar mais claro através de uma ilustração que eu preparei aqui para a gente poder entender. Eu fiz esse quadro aqui colocando ali alguns veículos complexos, né? Você vê ali que você tem veículos aéreos, veículos terrestres, marítimos, né? Enfim, tem até ali o nosso disco voador ali também no nosso quadro. Então tem alguns veículos ali diferentes. Só que vamos pensar um pouquinho no que é o senso comum. Você pega esses veículos e a gente coloca eles aqui nesse círculo, né? Vamos colocar o veículo aqui, vamos lançar esses veículos aqui no círculo. Veja bem, eu sei que tem vários veículos ali, eu não preciso ser especialista no tema para entender que tem vários veículos ali, que é certo que tem mecânica muito complexa, são veículos que tem que ter um estudo sobre eles. O senso comum, ele coloca uma visão sobre aquele cenário. Em primeiro lugar, a gente tem aqui uma esfera, né? A gente tem aqui essa esfera, né? Aqui uma esfera. E aqui eu coloquei algumas frases. O senso comum, ele diz, só vejo uma esfera. Aprendi dessa forma, enxergo assim. Só acredito no que fulano Y ensina. Sempre vou pensar assim. Ou seja, ele está conectado à tradição popular, à experiência pessoal, à opinião pessoal. E aí eu quero chamar a câmera aqui para fazer um destaque aqui para você. Não há nenhum problema no senso comum, dentro do nosso cotidiano, porque nós estamos conectados a uma conversa diária ali de senso comum. Muitos de nós operamos com uma noção de senso comum em uma diversidade de temas, seja ele científico, seja político, seja na educação, seja na tecnologia. E nós também somos, de certa forma, nós produzimos, né? Nós reproduzimos aquilo que nós ouvimos no cotidiano. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o senso comum ele tem um limite. Dentro desse limite, ele tem dificuldade de ultrapassar para o outro lado. E aí, eu destaco aqui para vocês o seguinte: nós temos aqui um senso comum que ele está olhando a esfera vermelha. Ele não está conseguindo compreender o que está ali por trás. É aí que entra a pesquisa. A pesquisa, ela passa a enxergar todos aqueles elementos de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais complexa. A pesquisa, ela traz a complexidade, traz questionamento, ela traz a dúvida. O senso comum, ele traz certezas. Então, são duas formas diferentes aí de a gente operar. Então, olhe de novo aqui comigo. No senso comum, eu só vejo uma esfera. Eu aprendi dessa forma, eu enxergo assim, é a minha opinião, eu vou pensar sempre assim. Ele é baseado na tradição popular, na experiência pessoal, em opiniões.
Então tá aqui dentro da nossa cultura, enquanto a pesquisa, e isso no caso que eu vou falar aqui sobre a pesquisa histórica, ela procura analisar o tema de maneira mais detalhada, gente. Aí eu chamo a atenção para vocês aqui o que eu quero falar dentro desse tema aqui, dentro do nosso contexto. Nós temos aqui as ideias do século XIX. No contexto do século XIX, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo. Vamos supor que aconteceu um fato no dia 3 de agosto de 1701, por exemplo, às 9 horas. Eu estou colocando uma data aqui aleatória, tá, gente? Não tem como eu ter um retrato fiel do que aconteceu naquele dia, naquele horário, naquela data. Eu nunca vou saber o que aconteceu naquele dia, naquele horário, naquela data. Só que na visão, por exemplo, de Henke, ele trabalha uma noção, isso lá no século XIX, a partir dos anos 1801. Eles trabalham muito com a questão da fonte documental. O documento, ele é o testemunho da verdade. Henke, ele trabalhava muito essa visão. Então ele dizia que era possível, né, nessa percepção de contar a história tal como aconteceu, dentro do trabalho com documentos. Ou seja, há uma ênfase nesse período da narrativa da história nacional com grandes heróis da pátria. Agora, é claro, gente, esse tipo de análise é limitada, porque você trabalha mais fundamentado em fontes, né, documentais. E aí eu até coloquei aqui no meio, buscar uma informação é o que o Mark Bloch vai dizer. Buscar informação, pesquisa, é como um trabalho artesanal, ou seja, exige paciência, exige pesquisa, exige detalhe. Isso tudo é algo que exige capacidade de ouvir, capacidade de procurar entender um determinado assunto. E aqui, Mark Bloch, é claro que ele vai participar das mudanças no método de fazer pesquisa aqui a partir do século XX, com a escola dos análises. Mark Bloch, Lucien Febvre, lá na escola francesa, eles vão trazer novas ideias e novas propostas. E de maneira resumida eu coloquei aqui, dentro dessas novas maneiras de estudar, de fazer pesquisa, documento não se resume aos registros oficiais. Há mais fontes para investigar. Temos inúmeros vestígios. Por quê? Uma das coisas mais importantes que eu quero aplicar nesse assunto de senso comum em pesquisa histórica é que a pesquisa histórica mostra para mim, principalmente na escola francesa do século XX, ali com Mark Bloch, e as revoluções que a gente vai ter no campo da pesquisa, que eu não faço mais pesquisa e informação só com um tipo de documento escrito. Eu preciso entender, por exemplo, vestígios de uma cultura. Eu preciso entender, por exemplo, os restos mortais das pessoas que viviam em um determinado contexto. Tem a questão de analisar a paisagem, objetos de época, no caso aqui, esculturas, arqueologia. Eu trabalho com todos os elementos que vão trazer pistas, né, vestígios de uma época. Então pensa comigo, com esse método não fica melhor eu tentar entender uma época? Porque é claro, eu nunca vou ter um retrato real do que aconteceu naquele momento. Mas eu posso me aproximar com método, com outros vestígios e com outras formas, né, de entender um determinado momento, um determinado período. Galera, é esse assunto que nós estamos aqui tentando aqui expressar, tentando fazer vocês entenderem. Eu espero que isso seja um estímulo para que vocês venham pesquisar mais, buscar mais informação, conhecimento, sabendo dos limites do senso comum e sabendo que no campo humano, no campo principalmente no contexto do século XXI, a gente precisa buscar mais vestígios, mais informações, tanto na questão histórica, quanto na pesquisa escolar, quanto no mundo atual, justamente para que a gente possa ter informações mais detalhadas, mais precisas. Já deixa aí o seu like aí nesse vídeo se você gostou. Me segue lá nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Eu aguardo você. Até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.